Boa tarde, pessoal. Sou Michel Galdino, da turma GTR 201. Por motivos de forças maiores, não estou na escola para me apresentar hoje, mas teremos uma grande aula de história hoje sobre a história de Cuba, a importância que ele tem para a história da América Latina e a sua importância atualmente. Tudo se iniciou quando Cristóvão Colombo chegou às Américas e descobriu Cuba, descobriu entre muitas aspas, como a gente sabe muito bem, e desde então Cuba foi colonizada pelos espanhóis, mas sofreu muita influência dos Estados Unidos, onde a gente vai chegar lá, com alguns dados. O que a gente conhece hoje como Cuba era denominada como Cauaba e era uma região que era habitada por povos ameríndios, como os aruaques, que também eram chamados de tainós. Nessa região, tudo ocorria, nessa região do Caribe, tudo ocorria com influência dos europeus que chegavam, dos portugueses, dos espanhóis, mas especificamente em Cuba, dos espanhóis, tanto que foi uma colônia da Ibéria, do reino, da coroa espanhola. E essa colonização começou em 1492, quando eles chegaram ali de Cuba, que foi batizada como Juana, que era a filha do rei espanhol Fernando II, no entanto, não se popularizou e ficou conhecido como Cauaba mesmo, que era o nome que os povos nativos davam ao local. Vamos avançando um pouquinho mais no tempo, quando ocorre a independência de Cuba, que foi um dos processos de independência mais tardios que ocorreu na América Latina, foi o de Cuba. Enquanto as outras colônias já estavam sendo independentes, Cuba demorou bastante. Cuba teve muita dependência da coroa espanhola para sua independência, o que vai afetar diretamente no país como é hoje. A gente vai contar um pouquinho mais que ela tinha certa relevância para o mercado internacional pela venda do tabaco. Assim como o Brasil tinha sua relevância pela comercialização do café, que importava muito café para diversos locais do mundo, todo mundo queria ter o café do Brasil. Cuba tinha essa importância para o tabaco, então todos queriam o tabaco cubano, que era muito importante na época da colônia cubana e até hoje, inclusive. Por conta de muitas revoluções que houveram na América Latina, como por exemplo a Revolução Haitiana, que é muito popular por ter sido uma revolução que começou por baixo, por escravizados, as pessoas ficaram com medo que ocorresse o mesmo em Cuba. Embora não havia sinais algum que ocorreria tal coisa, Miguel de Cespedes, que era um homem muito importante para Cuba naquela ocasião, depois de uma guerra muito violenta, que perdurou 10 anos, Cuba conseguiu se tornar uma nação independente graças a certa influência dos Estados Unidos. Que é muito importante a citação dos Estados Unidos nessa questão da independência de Cuba, porque foi um grande aliado que se meteu nas questões de Cuba com a Espanha, e que vai ter uma coisa muito curiosa, porque na formação da Constituição de Cuba foi inserida uma emenda chamada Emenda Platt, que garantia a independência de Cuba da Espanha, que se tornaria um aliado muito forte dos Estados Unidos, porém dizia que a nação americana poderia interferir em Cuba no momento que quisesse, desde que compreendesse que os interesses cubanos estavam sendo prejudicados. Isso que é muito curioso, já que na maioria dos momentos os Estados Unidos quem prejudicava os interesses de Cuba. A gente vai avançar um pouquinho mais na história para falar durante o período republicano, que é muito republicano entre aspas, porque a Revolução Cubana, que é um período que a gente vai citar, tem seus precedentes já na independência, já no período republicano, quando os Estados Unidos apoia Fulgêncio Batista, que era um ditador, que embora fosse um ditador, ele se alinhava completamente aos interesses dos Estados Unidos para o desenvolvimento de Cuba servir como uma espécie de nação que respondia somente aos Estados Unidos, como se fosse uma colônia, que é muito curioso, já que era uma nação independente que servia quase como colônia dos Estados Unidos. Então, como eu falei, Fulgêncio Batista, que era o primeiro presidente, um ditador que havia vencido as eleições de maneira super injusta, a democracia não é assim que funciona, mas como eu havia citado, a Emenda Platt dizia que os Estados Unidos poderiam interferir a qualquer momento, como interferiu quando Fulgêncio Batista acabou não dando conta dos interesses de Cuba, que estavam cada vez mais prejudicando a população cubana, que havia sofrido de maneiras diversas, o que abre espaço
para uma revolução, né? Como todos nós sabemos, quando o povo está insatisfeito, há revolução, há manifestação, há protesto, e que é o que aconteceu, né? Surge uma das figuras mais importantes de Cuba que você conhece, que é Fidel Castro, que era um formado em direito, um homem inteligente, intelectual, culto, que ficava insatisfeito com a maneira como Fulgêncio Batista e Estados Unidos mexiam em Cuba e faziam com que Cuba não conseguisse se desenvolver por conta própria, porque era um país com um certo potencial, que ocorreu uma tentativa de revolução que falhou miseravelmente. A ideia era invadir uma espécie de sede militar e ceder armamentos para a população se armar e se voltar contra Fulgêncio Batista e seu governo, o que não deu certo. Fidel Castro e seu irmão foram exilados para o México, e justamente nesse exílio que outra coisa aconteceu, é a tal da serendipidade. Fidel Castro conheceu Ernesto Che Guevara, que era um formado em medicina, também muito intelectual, que juntos eles formaram a tríade, que alguns anos depois voltaram para Cuba e executaram o golpe que instaurou uma revolução que tirou o Fulgêncio Batista do poder. Vou até citar um pouquinho aqui, que a revolução foi uma espécie de golpe para impedir que os Estados Unidos fosse mais influente em Cuba, que, como eu falei, os Estados Unidos servia quase como um império que dominava Cuba, que mexia em Cuba, embora Cuba fosse um país independente. Essa revolução tem sucesso, tem êxito, conseguem tirar Fulgêncio Batista do poder, e desde a revolução Cuba se meteu em diversas polêmicas que perduram até hoje, né? Tornou-se automaticamente um alvo de sanções dos Estados Unidos depois desse pedido de revolução, que não foi fácil, mas logo os Estados Unidos reconheceram a tal independência de Cuba, né? Embora não fosse uma dependência propriamente dita, mas havia muita poder que os Estados Unidos emergia perante o país cubano, que Cuba se viu sozinho nesse cenário, sem o apoio dos Estados Unidos, se viu obrigado a se alinhar à União Soviética, que na época o território que abrangia a atual Rússia e outros países no leste europeu. A União Soviética é um país com regime socialista, se tornou aliado de Cuba, forneceu diversos apoios ao país cubano, que se via sozinho. Foi o período de maior prosperidade de Cuba, onde Cuba cresceu exponencialmente com o apoio da União Soviética, mas ainda assim era curioso a forma como os Estados Unidos tratava Cuba como um país rebelde que se aliava à União Soviética, que era mortal inimigo dos Estados Unidos durante a ascensão do capitalismo, que se via como um inimigo ao seu lado, né? Cuba, muito próximo dos Estados Unidos, se via um país que emergia ao socialismo, ao comunismo do seu lado, e os Estados Unidos pirando, querendo expulsar Cuba. Inclusive ocorreu uma crise muito forte durante a Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis de Cuba, que foi o período mais próximo que o mundo se viu de ter uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, que certamente iria devastar a região, principalmente a região da América e o mundo, com certeza. O mundo não é perdurado uma guerra nuclear, né? Foi quando a União Soviética colocou mísseis na região de Cuba, mirados para os Estados Unidos, assim como os Estados Unidos fez, mirando diversos mísseis para Moscou, capital da União Soviética. E isso foi um período muito tenso para o mundo, e qualquer falha de comunicação iria devastar totalmente a Guerra Fria, que iria causar com certeza uma guerra nuclear. Sendo assim, Cuba foi se alinhando à União Soviética, mas já tendo dificuldade, porque a União Soviética vinha num declínio muito forte. E após esse declínio, Cuba parou de vez, né? Teve certa união com a Venezuela recentemente, alguns anos atrás, mas também a Venezuela teve seu ostracismo e acabou não podendo mais ajudar Cuba, que hoje em dia vive do turismo, né? Cuba é um destino turístico muito importante, inclusive tem duas moedas em Cuba, uma que é voltada para os moradores locais e outra que é voltada para os turistas, que inclusive é uma moeda que é como se fosse o dólar, né? Tem o mesmo valor do dólar. Então é curioso que eu citei nos slides na apresentação que um funcionário do turismo ele acaba tendo um salário maior do que um funcionário de educação e de saúde, por exemplo, porque a moeda que é comercializada no turismo é uma moeda que tem um valor 4 vezes mais, 5 vezes mais, que é uma moeda semelhante ao dólar, enquanto a moeda que é usada para os residentes não tem certo valor. Então a história de Cuba é envolta de polêmicas. Fulgêncio Batista, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro são figuras importantes que estiveram ao longo da história de Cuba. Inclusive Fidel Castro disse uma vez que a história iria absolver
tudo que ele cometeu. Então fica questionamento de como Fidel Castro foi relevante para Cuba e como ele levou Cuba a um rápido desenvolvimento e um rápido declínio. Cuba hoje em dia é um país que vive num regime socialista, que tenta se reerguer depois da pandemia, tem taxas de alfabetização muito altas, mas ainda assim é um país que vive num retrocesso muito grande. Muitas pessoas vivem de maneira miserável em Cuba, que vive às margens de inúmeras sanções que perduram até hoje. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma sanção que permite que só seja comercializado entre Estados Unidos e Cuba medicamentos e alimentos, somente, nada além. Então Cuba vive às margens de um regime socialista que tende a prejudicar muito o país. Essa foi a minha apresentação, pessoal. Muito obrigado. Espero voltar para a escola em breve. Um beijo e adiós!